Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise completa usando os dados da Smart Go para desvendar a história por trás de um confronto da Championship, a segunda divisão inglesa, West Bromwich contra Charlton. Olha só, tudo que a gente vai conversar hoje sai daqui, desta planilha. Cada número, cada porcentagem que a gente vai ver, tudo vem diretamente dela. É a nossa base, a nossa fonte para entender o que os dados estão realmente nos dizendo sobre esse jogo. O nosso roteiro aqui é bem direto, tá? Primeiro, a gente entende o cenário da partida. Depois, olhamos a fase de cada um e o histórico dos confrontos. Em seguida, partimos para a análise de ataque e defesa. Conferimos as probabilidades e, no final, a gente amarra tudo numa conclusão. Então, vamos lá. Para começar, vamos colocar as equipes em contexto e entender qual que é o cenário básico para essa partida. Certo, a gente está falando aqui da rodada 34 da Championship. E de cara já vemos uma coisa importante na tabela. O Charlton, com 40 pontos, está ali numa posição um pouco mais tranquila, em 17º. Já o West Bromwich está mais embaixo, em 21º, com 34. E essa diferença de 6 pontos, a essa altura do campeonato, já começa a pesar bastante. Agora, a gente chega num ponto bem interessante. É aqui que a gente vai ver como a história e o momento atual, eles meio que se chocam. Vamos comparar a fase recente de cada um com o histórico dos confrontos diretos. E olha isso, esse é um dado que chama muita atenção. As duas equipes chegam para esse jogo numa fase péssima. Se a gente pegar os últimos 6 jogos, o desempenho de ambos, tanto o West Bromwich quanto o Charlton, é classificado como ruim. Ou seja, ninguém aqui está com a moral lá em cima. Mas, se o momento atual está ruim para todo mundo, o histórico conta uma história completamente diferente. Dá uma olhada nesses números. O Charlton tem um aproveitamento de 61% nos confrontos diretos. 61%, contra só 28% do West Bromwich. É uma vantagem histórica bem expressiva, né? Isso levanta a grande questão dessa nossa análise, né? Com os dois times vindo de resultados ruins, será que esse histórico tão favorável a um dos lados pode ser o fator que vai decidir o jogo? Fica aí a pergunta. Para a gente tentar responder essa pergunta, vamos mergulhar mais fundo agora. Vamos olhar os números de desempenho, os dados por trás do ataque e da defesa de cada time. Mas antes, uma pausa rápida para a gente alinhar um conceito. O que é Expected Goals, o famoso XG? Bom, de forma bem simples, é uma métrica que mede a qualidade de uma chance de gol. Então, o XG nos diz qual time está criando as oportunidades mais claras, mais perigosas, sem depender se a bola entrou ou não. Entendido? E olha só como o XG já nos mostra uma coisa. O Charlton leva vantagem aqui. Eles têm um XG de 1,37 contra 1,00 do West Bromwich. O que isso quer dizer? Que, na média, as chances que o Charlton cria são de maior qualidade, têm mais probabilidade de virar gol. Agora, se preparem para esse número, porque ele é impressionante. E ele aponta para uma fragilidade muito clara. Em 83,33% dos jogos, o West Bromwich sofre o primeiro gol. Gente, isso é uma tendência fortíssima. Basicamente, o time já costuma começar o jogo atrás do placar. E esse gráfico aqui, ele desenha exatamente o que a gente acabou de falar. O Charlton marca o primeiro gol em 1/3 dos seus jogos, já o West Bromwich só em 16,67% das vezes, ou seja, metade da frequência. Isso só reforça a enorme dificuldade que o time da casa tem de tomar a frente, de sair na vantagem. Então, vamos juntar as peças. O que a gente tem até aqui? Os dois ataques são classificados como regulares, ok. Mas a grande diferença, o ponto de desequilíbrio, está na defesa. A do Charlton é regular, enquanto a do West Bromwich é ruim. E isso, claro, explica perfeitamente por que eles sofrem o primeiro gol com tanta frequência. Ok, com tudo isso em mente, vamos ver como esses dados se transformam em probabilidades. O que os modelos preditivos sugerem que deve acontecer nesse jogo. E não é surpresa, né? As probabilidades do mercado estão totalmente alinhadas com a nossa análise. A vitória do Charlton aparece como o resultado mais provável, pagando 2,15. Já a vitória do time da casa ou o empate tem odds bem mais altas, de 3,60 e 3,66, o que mostra que são considerados cenários mais difíceis de acontecer. E se a gente for ainda mais fundo, olha só os placares mais prováveis. A vitória do Charlton por 1-0 e o empate em 1-1 são os que têm a maior probabilidade. Isso reforça uma outra ideia importante, a de que deve ser um jogo de poucos gols. Um confronto bem disputado, provavelmente decidido ali no detalhe. Chegou a hora, então, de amarrar todas essas pontas e construir a nossa conclusão. Qual é, afinal, a história que os dados estão contando para a gente?
A narrativa que os dados constroem é a seguinte: a gente tem duas equipes em má fase, isso é um fato. Só que o histórico e a qualidade das chances criadas, o tal do XG, pendem para o lado do Charlton. A grande vulnerabilidade da história toda é a defesa do West Bromwich, que tem essa tendência incrível de sofrer o primeiro gol. Quando a gente junta tudo isso, o que temos? Um cenário que aponta para um jogo de poucos gols e com uma vantagem, ainda que pequena, para o Charlton. E no fim, tudo isso nos leva a uma reflexão que é a grande magia do esporte, não é? Quando os dados contam uma história tão clara, com um roteiro tão bem desenhado, será que o campo ainda tem força para escrever um final diferente? Fica aí o pensamento. E para quem quer ter acesso a esse tipo de inteligência de alto nível, o caminho é seguir @smartgoal4 no Instagram e acessar o nosso site. E se a ideia é ter uma análise personalizada como esta em PDF, é só chamar no WhatsApp. O link está na bio. Smart Goal, leitura de jogo baseada em dados.